Todo ser humano enfrenta uma batalha interna. Todos nós, em algum momento, já sentimos que o que fazemos não é o que realmente queremos fazer, mas sim o que não gostaríamos de fazer. Antes de continuarmos, devo lembrar que farei uma oração para que Deus abençoe sua vida ao final do vídeo e peço que você deixe sua curtida. Agora, vamos à mensagem. Isso acontece porque dentro de nós existe um desejo de fazer o bem, mas também temos a tendência ao erro e ao pecado. Isso é algo muito difícil de entender, mas é algo com o qual todos nós precisamos lidar. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos impede de viver de acordo com a sua vontade. Mas muitas vezes, ao invés de escolher o que é bom, escolhemos o que é errado. Isso acontece porque a nossa natureza humana é inclinada para o pecado. Mesmo quando sabemos o que é certo, às vezes escolhemos fazer o errado, e isso nos traz sofrimento, culpa e afastamento de Deus. O que devemos fazer então? A primeira coisa é entender que, por mais que lutemos contra essa tendência, sozinhos, não conseguimos vencer o pecado. É preciso reconhecer que precisamos da ajuda de Deus. A Bíblia nos ensina que, ao invés de lutar sozinhos, devemos pedir a ajuda de Deus e confiar em sua graça. Somente Deus tem o poder de nos perdoar e nos dar a força para superar nossas fraquezas. Jesus Cristo é a chave para essa superação. Ele veio ao mundo para nos mostrar o caminho, para nos ensinar a viver de acordo com a vontade de Deus. Mas, mais importante ainda, Ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Isso significa que, ao confiarmos em Jesus, recebemos perdão e a força para começar de novo. A tentação, que é a força que nos leva a fazer o errado, sempre existirá. Ela vai tentar nos desviar do caminho de Deus. Mas Deus não nos deixa sozinhos na luta contra a tentação. Ele nos promete que, em cada momento de dificuldade, nos dará uma maneira de escapar da tentação, se pedirmos sua ajuda. Deus não quer que ninguém caia. Ele deseja que todos nós vivamos de acordo com sua vontade e experimentemos a paz que vem de estar em comunhão com Ele. Porém, apesar de termos a ajuda de Deus, a luta contra o pecado ainda não é fácil. Todos nós enfrentamos tentações em nosso dia a dia, e muitas vezes, mesmo querendo fazer o certo, acabamos cedendo. Isso nos faz sentir fracos, em alguns momentos, até desanimados. Mas o importante é não desistir. A Bíblia nos ensina que, se confessarmos nossos erros e pedirmos perdão, Deus é fiel para nos perdoar e nos dar uma nova chance. O arrependimento é a chave para restaurar nossa relação com Deus. Isso significa que, ao reconhecermos nossos erros, devemos nos voltar para Ele e pedir ajuda. Deus está sempre pronto para nos perdoar, independentemente do tamanho do nosso erro. Não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Esse perdão é oferecido de graça, porque Jesus já pagou o preço por todos os nossos pecados na cruz. No entanto, o perdão de Deus não significa que podemos continuar fazendo o que é errado. Deus não quer que continuemos no pecado, mas que vivamos de forma justa e em paz. Ao receber o perdão, devemos também mudar nossos comportamentos e atitudes. Isso é o que chamamos de santificação, o processo de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Não é algo que acontece da noite para o dia, mas é uma caminhada constante em direção à vontade de Deus. Em nossa jornada de fé, devemos lembrar que a tentação nunca vem sozinha. Ela sempre traz consigo a oportunidade de escolher o bem ou o mal. E, quando escolhemos o bem, isso nos aproxima de Deus e nos fortalece espiritualmente. Cada vez que resistimos à tentação, estamos mais preparados para as próximas dificuldades que surgirem em nosso caminho. A força para vencer vem de Deus, que nos capacita a viver de maneira justa e santa. Deus nos chama para viver em comunhão com Ele, e essa comunhão se torna mais forte à medida que nos afastamos do pecado e nos aproximamos da sua presença. Ele deseja que sejamos luz no mundo, que espalhemos o seu amor e sejamos exemplos de sua bondade. Não estamos sozinhos nessa caminhada. Deus sempre estará conosco, nos ajudando a vencer a tentação, nos guiando por meio da sua palavra e nos fortalecendo para fazer o que é certo. Quando caímos, Ele está lá para nos levantar e nos dar forças para seguir em frente. Por fim, é importante lembrarmos que a vitória sobre o pecado não vem apenas de nossa força ou esforço. Ela vem da graça de Deus. Isso significa que, por mais que tentemos fazer o bem, a verdadeira mudança em nossas vidas só acontece quando nos entregamos totalmente a Deus e confiamos em seu poder. A graça de Deus é o que nos permite resistir à tentação, vencer o pecado e viver uma vida em plenitude. A nossa caminhada cristã não é uma luta isolada. Deus não espera que enfrentemos a tentação sozinhos. Ele nos oferece o apoio de sua palavra, o Espírito Santo para nos guiar e a comunidade de irmãos e irmãs em Cristo para nos apoiar. Em momentos de dificuldade, podemos contar uns com os outros para orar, encorajar e nos ajudar a permanecer firmes na fé. A igreja,
como o corpo de Cristo, é uma fonte importante de força e apoio para cada um de nós. Além disso, a vida cristã não se resume apenas a evitar o pecado. Deus nos chama para viver uma vida abundante, cheia de paz, alegria e propósito. Ele nos dá os dons do Espírito Santo para que possamos ser luz no mundo, ajudando a transformar a sociedade ao nosso redor com amor e compaixão. A verdadeira vitória é quando, através da graça de Deus, conseguimos viver de maneira que reflita sua bondade e amor para todos. A tentação pode ser forte, mas a força de Deus é ainda maior. Ele promete que sempre que estivermos em dificuldade, Ele estará conosco, nos ajudando a superar os obstáculos e a caminhar no caminho da justiça. Cada vez que resistimos ao pecado e confiamos na sua graça, estamos mais perto de viver a vida que Ele planejou para nós. Agora, que sabemos que Deus é fiel e sempre nos ajudará, a nossa parte é confiar nele e seguir em frente. Mesmo quando as coisas ficarem difíceis, devemos lembrar que Deus nunca nos abandona e que Ele está sempre pronto para nos levantar e nos dar uma nova chance. Não importa o quão difícil seja a luta, a vitória já foi garantida através de Jesus Cristo. Antes de terminar e nos despedir, nesse momento, feche seus olhos e permita-me orar pela sua vida. Senhor Deus, agradecemos de coração por Tua presença constante em nossas vidas. Sabemos que, por nossas próprias forças, somos fracos e muitas vezes caímos, mas é pela Tua graça que encontramos força para seguir em frente. Senhor, pedimos que nos ajudes a resistir à tentação e a viver conforme Tua vontade. Dá-nos sabedoria para escolher o que é certo e coragem para nos afastarmos do pecado. Que o Teu Espírito Santo nos guie todos os dias, renovando nossa fé e nos fortalecendo em cada momento de fraqueza. Pedimos perdão por nossas falhas e agradecemos por Teu perdão imensurável através de Jesus Cristo. Ajuda-nos a viver uma vida cheia de propósito, refletindo o Teu amor e a Tua bondade em tudo o que fazemos. Que, a cada dia, possamos caminhar mais perto de Ti e nos tornar mais semelhantes a Teu Filho, Jesus. Obrigado por nunca nos abandonar e por nos dar a oportunidade de recomeçar sempre que caímos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Que você continue caminhando na luz da verdade de Deus e que Ele te abençoe. Até a próxima.